Olha, todo negócio, sem exceção, está sempre se movendo. O ponto é, a direção é para cima ou para baixo? Parece que tem uma força invisível, né? Um ciclo que não para e que acaba decidindo o futuro da empresa. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar fundo nos dois lados dessa moeda, o círculo vicioso e o virtuoso. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Tá subindo ou tá caindo? Porque pensa bem, cada pequena decisão, cada processo novo, tudo isso tá jogando lenha na fogueira de um desses dois movimentos. Sacar em qual deles a empresa tá é, sem dúvida, o primeiríssimo passo para tomar as rédeas da situação. Então vamos deixar bem claro. De um lado a gente tem o círculo vicioso. É basicamente aquilo, um problema puxa o outro, que puxa o outro, e a coisa só piora. Do outro lado, o círculo virtuoso. Aqui, cada acerto abre porta para outro acerto, sabe? É um efeito cascata de coisas boas. São literalmente duas forças opostas que vão definir se o negócio vai para frente ou afunda. Beleza, vamos começar pelo lado que ninguém quer estar, mas que a gente precisa entender: a tal da espiral descendente. Como é que um círculo vicioso funciona na prática? E talvez o mais importante, quais são os sinais de alerta para a gente ficar de olho? A definição aqui é a chave de tudo. Não é só um probleminha aqui e outro ali. É uma verdadeira reação em cadeia negativa. A melhor imagem para isso é o efeito dominó, sabe? Uma pecinha pequena cai e, se ninguém fizer nada, ela vai derrubando todas as outras, uma por uma, até a operação inteira desmoronar. E olha, os efeitos disso são devastadores. E não é só no bolso, não. O impacto vai muito além do financeiro. Ele bate direto no moral da equipe, a galera fica desmotivada, a confiança do cliente vai para o ralo. E no fim, aquela reputação que a empresa demorou anos, talvez décadas, para construir, pode ser manchada muito rápido. Agora, vamos ver isso na prática. É um cenário clássico. Primeiro, as vendas caem. O que a maioria faz? Pânico. Corta o orçamento de marketing para economizar. Só que aí, a marca some. Ninguém mais vê. Resultado? As vendas caem ainda mais. Aí vem mais corte, só que dessa vez atinge a qualidade do produto. E pronto, a insatisfação do cliente explode. É a receita do desastre. A tentativa de apagar um incêndio com gasolina, sabe? Cortar custos reativamente só alimenta o fogo. Ok, chega de notícia ruim. Felizmente, existe o outro lado da moeda. Vamos sair dessa espiral de problemas e olhar para cima, para a escalada do sucesso. Como é que se constrói um motor de crescimento que não para, que se alimenta sozinho e gera cada vez mais resultado? A lógica aqui é o exato oposto. Cada decisão boa gera um resultado positivo. E esse resultado positivo, por sua vez, cria o ambiente perfeito para mais decisões boas. É um ciclo de feedback positivo. Pensa numa bola de neve do bem. Ela começa pequena, vai rolando, crescendo, ganhando força e abrindo caminho. E os benefícios? São muito claros, e o mais legal é que um alimenta o outro. A equipe está engajada, eles entregam um serviço melhor. O cliente fica satisfeito, ele volta e ainda fala bem da marca. A marca se fortalece, a empresa ganha uma vantagem competitiva que é difícil de copiar. É uma engrenagem perfeita. E olha só como isso funciona na vida real. A empresa decide investir pesado na experiência do cliente. Naturalmente, a qualidade do serviço sobe lá no teto. Aí vem o boca a boca, o feedback positivo, e isso atrai mais e mais clientes. Com mais cliente, a receita cresce. Com mais dinheiro em caixa, dá para investir em inovação, e o ciclo se fecha com o negócio ficando cada vez mais forte. É o poder do investimento estratégico em ação. Beleza, a teoria é ótima, mas e na prática? Vamos dar uma olhada em alguns gigantes do mercado para ver como eles usaram esses ciclos a seu favor ou como conseguiram escapar de um enrascado. A Amazon. Acho que não tem exemplo melhor. Eles são obcecados pela experiência do cliente. Pensa na entrega em um dia. Isso criou uma lealdade absurda. Clientes mais leais compram mais. Mais vendas geram mais dinheiro para investir em, adivinha, mais melhorias na logística. É o círculo virtuoso rodando numa escala global. É impressionante. A Netflix é um caso muito interessante porque mostra que dá pra virar o jogo. Lembra em 2011, quando eles tomaram uma decisão super impopular e a galera caiu matando? Eles estavam entrando num círculo vicioso. Mas o que eles fizeram? Ouviram o feedback, deram um passo atrás e focaram tudo em inovação com conteúdo original. Transformaram uma crise num motor de crescimento. Genial. A Toyota é outro caso de estudo. Eles praticamente transformaram o círculo virtuoso num processo, numa metodologia. O famoso método Kaizen, de melhoria contínua. A ideia é simples:
Fazer pequenas melhorias o tempo todo em tudo. Isso aumenta a qualidade, reduz o desperdício e o resultado é um cliente super fiel e uma produção cada vez mais eficiente. É um sistema que se retroalimenta. E para trazer aqui para o nosso quintal, o Nubank é um exemplo perfeito. Qual foi a grande sacada deles? Uma experiência de cliente absurdamente simples, sem burocracia. Isso gerou um nível de satisfação tão alto que os próprios clientes viraram os maiores vendedores da marca. O famoso boca a boca, que impulsionou um crescimento viral. Um círculo virtuoso de manual. Ok, a gente já viu a teoria, já viu os exemplos. A pergunta agora é, beleza, como eu faço isso no meu negócio? Então vamos lá, é hora de abrir o manual prático para construir o seu próprio ciclo virtuoso. Essa frase aqui, olha, ela é matadora. Nenhum negócio no mundo obtém lucro antes do investimento inicial. Ela resume perfeitamente a diferença. Aquela mentalidade de sair cortando custo a qualquer sinal de problema é a receita certa para o círculo vicioso. Para ter um crescimento virtuoso, não tem segredo. Precisa de investimento estratégico e, claro, visão de longo prazo. Então, o roteiro para construir esse ciclo está aqui. É uma combinação de coisas. Primeiro, foco total no cliente. Segundo, investir em inovação, sempre. Terceiro, treinar e valorizar a equipe. Quarto, ter uma gestão financeira inteligente e estratégica. E por último, medir tudo com os famosos KPIs, os indicadores-chave. Cada um desses pontos é uma peça fundamental na engrenagem do sucesso. Bom, a gente está chegando no final e agora é aquele momento de reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, a grande questão é olhar para dentro, sabe? Fazer um diagnóstico sincero. No fim do dia, a grande sacada é essa: entender que esses ciclos existem e tomar a decisão de agir. Às vezes, identificar um único ciclo vicioso, por menor que seja, e quebrar ele com uma ação positiva, isso já pode ser o ponto de virada, a faísca que começa tudo. A pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: por onde começar?